Agora a gente fala sobre o risco que é para os passageiros do transporte coletivo de Goiânia esperarem pelo ônibus em alguns pontos de concreto aqui da Grande Goiânia. Ontem, um desses pontos quase caiu em cima de uma pedestre, depois que a estrutura foi atingida por um ônibus. A Ludmila Rodrigues está agora com o presidente do Conselho Regional de Engenharia de Goiás. Inclusive, Ludmila, a gente estava falando, esse não foi o único problema. Nós sabemos da existência aí de outros pontos que também preocupam bastante, né? Boa tarde. O que diz, então, o presidente do Conselho de Engenharia em relação ao que a cidade enfrenta hoje, hein? Tá certo, Lilian. Boa tarde para você também, para quem acompanha a gente. Eu já vou repassar então a pergunta direto para o Lamartine Moreira, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Lamartine, a Lilian está perguntando qual que é a avaliação que o Conselho tem hoje em relação aos pontos de ônibus espalhados aqui pela capital. Boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde a Lilian. Nós não fazemos ação exclusiva em pontos de ônibus, né? A gente iria fiscalizar se tivéssemos aí o nosso profissional fazendo uma manutenção ou fazendo a construção. Isso mesmo são mais para os órgãos públicos aí, tipo o Ministério Público, né? E a Prefeitura em si, que é responsável pela manutenção dos pontos de ônibus. Agora, presidente, eu vou até citar um exemplo aqui. A gente fala ao vivo da rua Florianópolis, Lilian, no setor Alto da Glória, região sul da cidade. Vou pedir para o Irão dar uma chegadinha aqui, porque tem a pontinha, a quininha aqui desse ponto, desse abrigo, a cobertura. O que acontece ali na sua avaliação? A gente viu ontem na Avenida Milão, no Celina Park, que os comerciantes denunciaram, presidente, que os retrovisores dos ônibus batem e aí provocam esse estrago. A manutenção, o senhor vê que há manutenção nesses abrigos, por exemplo? Não, esse específico que nós estamos aqui, a gente não está vendo manutenção, assim como outros que a gente vê também. Não só o de estrutura de concreto, mas o de estrutura metálica, né? Aqui, igual você comentou, aquela ponta ali está quebrada. Possivelmente foi um retrovisor que bateu e nessa batida ocasionou uma movimentação aqui do pilar do pé, por isso que ele está estourando aqui na parte inferior. Ah, olha só que interessante, então aquela batida na quina do teto do abrigo isso, provocou isso aqui? Meio que torceu o pilar, né? E ele não foi calculado para esforço, não foi calculado para esse esforço, né? Então realmente isso. Então o que a gente vê, presidente, que essa rachadura aqui, ela não é recente não, porque tem resquício de poeira aqui, né? Ou seja, está tanto aqui, ó, nessa parte frontal que já está mais, né? O concreto já está todo esborcinado, que a gente fala, todo fissurado, quebrado, né? E como essa parte aqui também que já está toda fissurada. Então, realmente tem que ter um carinho especial para a gente não ter um problema maior no futuro com esse ponto de ônibus. Esse ponto está perigoso? A gente aqui, perto dele, esses passageiros aqui aguardando transporte coletivo, isso aqui é motivo para o ponto já ser interditado? Não necessariamente interditado, mas sim que precisa de uma manutenção com urgência. A gente sabe que a estrutura de concreto ela é muito robusta. A gente, na época da escola, a gente fala que ela aguenta muito desaforo. Então, ela já está aguentando o desaforo demais. Então, por isso que ela precisa de um carinho para ser reparada. Agora, qual que é o limite desse desaforo, né? Porque o senhor lembra em Aparecida de Goiânia, teve aquele jovem que se pendurou aqui, né? Segundo a Polícia Técnico-Científica, e o ponto veio ao desabou, né? Então, esses problemas que não são mensuráveis, a gente não consegue identificar, né? Mas realmente por isso que a gente está chamando a atenção exclusivamente desse ponto aí que já está com problema estrutural, que a Prefeitura realmente faça uma intervenção. Não deixa passar. Não deixa passar, porque senão é um risco para os nossos transeuntes que ficam aqui e os passageiros que vão embarcar nos próximos ônibus. A Lilian tem uma pergunta no estúdio, eu vou te falar, Lilian, eu estou impressionada, a gente não viu isso não antes de entrar ao vivo. Você vê, o presidente triscou só na estrutura e ela está despedaçando, está parecendo assim, sorrisal na água, sabe? Pois é, ô Ludmila, e aí a única coisa que me vem à cabeça agora é, esse tipo de abrigo feito de concreto é o recomendável? A gente sabe que esses pontos são antigos, né? Mas hoje em dia, qual a avaliação que é feita também em relação a isso? A usar concreto como abrigo nas paradas de ônibus? Esse ponto de concreto é recomendável, presidente? Sim, é recomendável. Por sinal, ele é até muito robusto. Ele vai
como é que eu vou te dizer? Resistente. É resistente, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que possivelmente uma estrutura metálica. Então, foi bem pensado, só que as manutenções também têm que ser executadas a contento, porque senão não adianta você ter um investimento para ter um ponto que vai ter uma longevidade maior se a gente não cuidar deles. Mas rapidinho aqui antes da gente encerrar, num caso de um acidente como o que aconteceu ontem na Avenida Milão, o ponto de concreto desabou. Agora, e se fosse um ponto de metal, de placas, né? Ele não seria mais seguro para não desmoronar daquele jeito, num caso de um acidente como o que aconteceu ontem? Ele ia retorcer mais. Mas né? não ia cair, despencar. Possivelmente não, mas aí também, até que grau que essa torção ia prejudicar os passageiros também que está de baixo. Então, a gente não consegue mensurar porque todos os dois, com impacto, eles vão ter problemas. Né? Mas realmente nesse caso específico da estrutura metálica ela ia retorcer, possivelmente ela não ia desabar igual desabou a de concreto. E o peso dessa estrutura de concreto nem se compara, né? Não, nem se compara, realmente isso aqui é muito mais pesado. Tá certo, então agradeço gentilmente aqui a sua presença no Jornal Anhanguera, primeira edição. Lilian, eu volto com você. Obrigada, Ludmila. Agradeço também a presença do presidente ali do Conselho. E olha só, a gente já vai acionar o Flash Link, que está na Avenida A, no Jardim Santo Antônio, também para mostrar a situação de um ponto de ônibus. Dá só uma olhada. Esse aí tem o teto ali de metal. De acordo com informações que foram repassadas para a gente, esse ponto está desativado, sem uso, há mais de 20 anos, mas ninguém nunca tirou ele dali. Tá vendo? Ele tem um pilar, uma coluna de concreto, o teto de metal e os moradores contaram para a gente que ele caiu sozinho há uns 4 anos. Está sem uso há cerca de 20 anos, há 4 pelo menos, mais ou menos. Caiu e ninguém apareceu por lá para retirar, remover essa estrutura. Tá aí então mais um exemplo que chegou para a gente da preocupação da sociedade, da população com a situação dos abrigos de ônibus aqui na Grande Goiânia, assunto que a gente volta a falar ainda hoje também no Jornal Anhanguera.